Olá, bem-vindos a mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil. Antes de a gente começar a abordar os assuntos da semana, uma prestação de contas. Na semana passada, a gente, se você acompanhou, né, deve ter acompanhado, a gente entrevistou o professor Cleito Esteves, que falou da política de audiovisual às vésperas da entrega do Oscar. E a gente tinha a expectativa de voltar essa semana com a notícia de que o Brasil tinha ganho pelo menos uma das estatuetas às quais concorreu. Não ganhou nenhuma. Infelizmente, mas participou. Mas já é vitorioso. Foram mais de 70 prêmios. O Oscar só iria reforçar um pouco mais. Isso não desmerece absolutamente. Ao contrário, acho que até dá mais estímulo, né? O fato de ter participado já é um... Já foi. Não é pouca coisa, não. Porque quando a gente fala ganhador do Oscar, mas você deve ter escutado bastante. Tantas vezes indicado ao Oscar, sim, já é um mérito. A Meryl Streep foi indicada 20 e tantas vezes, ganhou uma. Por aí a gente já tem essa ideia do que é. Uma outra coisa que estava pendente e continua pendente era o voto do ministro Gilmar Mendes no julgamento lá do banqueiro Daniel Vorcaro. Continua 3-0, não se sabe se vai ficar 3-1, vai para 4-0, mas também não faz diferença. Eu não fiquei sabendo desse resultado, eu não só fiquei sabendo dos 3. Aliás, ele tinha uma semana, 5 dias de prazo que ele tinha para votar. Vou até procurar aqui, ver se eu acho alguma coisa. Então, bom, seja como for, independente do voto do ministro Gilmar ou não, o banqueiro já tratou de contratar um outro advogado e já começou a preparar a delação tão temida, né, sobre o que ele teria para falar, né? Eu estava agora há pouco aqui... Ele tem até hoje para votar, o Gilmar Mendes. Bom, então pode ser que na semana que vem a gente volte com o placar de 3-1 ou de 4-0. Mas independente disso, a delação vai acontecer para temor e desespero de muita gente aí do que vai acontecer, do que pode vir por aí, né? Aliás, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, e eu acho que ele já começou a fazer delação. Na realidade, vamos dizer, o procedimento já começou. Ele já contratou um advogado especialista em delação. Sim. Ele já assinou um termo de confidencialidade, que é o primeiro ponto, né, para o processo de delação com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Ele já foi transferido para o presídio, para a carceragem da Polícia Federal. Quer dizer, saiu vamos dizer assim, do inferno para um inferno mais sossegado, né? Já está demonstrando... Um inferno com ar-condicionado. Exatamente, botaram um ar-condicionado para ele. E ele já falou, né, que já deu todo... Inclusive... Antecipou até algumas coisas. Ele antecipou uma coisa assim que eu achei... As pessoas... Saiu reportagem, né? Foi bem... Não sou eu que estou falando, né? Saíram umas reportagens sobre isso. Ele falando que ele não tinha em mente, de início, fazer delação do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que ele não quer atingir o Supremo Tribunal Federal e que ele teria preocupação, teriam colocado para ele que lá tem muito espírito de corpo e poderia atrapalhar a delação. E também que ele trabalhou aí com a esposa, né, do ministro Alexandre. Do ministro Alexandre, e ele considerava o ministro Alexandre um amigo. Eu falei, mas o Vorcaro falou isso, então ele já delatou. Ele já implicou. Ele já implicou. Mas viu, peraí, vamos falar Vorcaro. Vorcaro é uma pessoa inteligente. Eu não falaria isso. Se for, não percebi o que falei. Não, isso aí foi, vamos dizer assim, tem uma estratégia em cima disso. Aí que a gente fica pensando o que... Porque assim, vamos colocar... Zé Antônio, né? O que você acha? Vou perguntar aqui para uma pessoa que entende muito de política. Temos lados no STF. Ministros têm lados lá. Tá? O André Mendonça, que eu respeito muito, eu acho que ele é um excelente magistrado, ele tem lado. Ele foi indicado pelo Bolsonaro. Tá? Não compromete nenhuma as decisões dele, os posicionamentos dele, eu respeito todos, eu acho
bem, vamos dizer assim, todos com bom senso. Mas ele tem lado. Eu não acho que ele vai, depois dessas coisas, ele vai querer deixar passar, se tiver alguma coisa para falar, de ministros que ele já inclusive debateu assim de forma, com algumas rusgas até. Se ele puder fazer alguma coisa e trazer à baila alguma coisa, ele vai trazer. Eu acho que essa é a causa raiz, a questão de fundo para tudo, né? O mais importante que a delação em si é o que vai ser feito a partir dela. Não adianta nada virem à tona fatos comprometedores, implicações, coisas seríssimas, escândalos, desmandos, abusos, mais corrupção, se não se faz nada. No mínimo, a gente vai ter um acervo de podridão por administrar lá, sem saber o que vai ser feito. Então, é essa a preocupação que tem. Eu acho que, lógico que é importante a delação, porque sem ela não aconteceria nada. Mas, repito, o mais importante que a delação é saber que se isso não vai acabar em pizza e se vai haver alguma consequência. Sim, é o mínimo que se espera. Porque você faz um carnaval, uma novela, para chegar na hora, descobrimos que não é nada, não queremos mais brincar, não era nada daquilo que a gente pensava, não pode, né? Eu não... É uma impressão minha. Mas o que eu estou sentindo é que querem queimar alguém. O STF quer queimar alguém. Eu acho que o STF... A universalidade, os ministros estão falando assim, olha, ficou ruim, não dá para sair... Eles têm que acho que eles têm que dar uma satisfação, né? Eu vou tentar aplacar um pouco tipo, a imagem, né? Nós vamos ter que fazer algum corte aí. E parece-me que é tudo assim, se falam de bastidores, né? Tanto que quando eles falam com as grandes redes aí, com os grandes veículos de comunicação, sempre aquela possibilidade de não citar o nome. Mas já se fala, o Toffoli precisa pedir aposentadoria, o Toffoli precisa sair, né? Parece que querem, na minha opinião, parece que querem fazer uma poda, mas querem tirar alguém e já escolheram quem? O Toffoli. Só que eu não vejo o Toffoli com esse interesse de sair. Seria uma medida paliativa, um modo de dar uma satisfação para dizer, olha, a gente está cortando na própria carne. Tiramos um. Mas não muda nada. O problema continua do mesmo jeito. Viu? Se tem um problema, que eu não estou nem falando que o Toffoli tem ou não problema, tá? Vai ser tudo levantado. Tudo bem. Você vai ter que cortar um. Agora, se tiver 2, 3, os 2, 3 têm que sair. Não existe essa de vamos segurar esse tira e pronto, já fizemos a nossa parte e aquele ali ou aquela lá ficam. Não. Eu acho que você tem problema, tem problema. Coincidentemente ou não, entre outras medidas aí que se cogitam, aliás, não só cogitadas, mas tomadas, o ministro Flávio Dino, de quem a gente fala muito aqui, acabou de decretar que acabou a aposentadoria compulsória para juízes implicados, ou seja, o que vai ter de juiz sem receber nesse país vai ser uma grandeza, porque a começar pelo Supremo, né? Se a regra vale ou não vale para mim. Não, vale para todos, então, para todos. Então vai ser isso. Então, quer dizer, ainda está em fase de discussão, né? Não, a decisão foi dada. A decisão foi dada. Então, aí estamos vendo, vai se analisar essa questão mas vai a julgamento? Vai a julgamento, mas a decisão está valendo. Sim. Tá? A decisão, então, aquele estatuto, o estatuto da magistratura que tinha, ele falou, não, a Constituição mudou, houveram leis diferentes, então não tem mais isso, de aposentadoria compulsória. Consta que estava na reforma da Previdência, né? Era uma regra que atropelaram, mais uma entre tantas, né? Com a máxima, como vamos colocar no linguajar jurídico, né, com a máxima vênia, mas tinha juiz aposentado compulsoriamente que estava ganhando 100, 200 mil por mês. O que é isso? A punição acaba sendo um prêmio, né? E outra, ele ganhava mais que o teto, que penduricários, gente. Aí você fica, o que é isso? Não dá. Isso aí não realmente. Olha. Mas em compensação não trabalhava. Mas para ele compensa trabalhar? Ficar trabalhando, perdendo tempo, se ele ganha mais, fica em casa? É verdade, não dá.
Não dá. É que a gente tem discutido muito, tem debatido aqui. A imagem da instituição, das instituições de modo geral, e do judiciário também, está totalmente esfacelada, já não tem nem mais moral para se colocar. O único dos poderes que ainda tinha uma margem mínima de credibilidade, de confiabilidade, se perdeu. A gente já não tem mais aquela coisa, né? Os ministros, os magistrados, não é uma regra geral, né? Mas eles, com todo respeito, eles perderam a moral, né? De impor e de posar, de improbidade, de probidade, de integridade, de moralidade. É muito difícil a gente imaginar um cenário em que a maior corte, a principal corte judiciária do país viva uma situação como essa. É difícil. Então, o que a gente assiste hoje nada mais é do que reflexo da própria crise moral que o país vive. Mas, Antônio, a gente já mostrou isso em um outro podcast, um outro episódio. Juízes que condenaram por improbidade prefeitos, porque os prefeitos fizeram aí algumas ações aumentando vencimentos, tipo, ganhavam 10 mil, foi para 12, 13, 15, e fora do critério de orçamento, foi condenado por improbidade, e esse juiz hoje ganha 100 mil por mês. Peraí, mas gente, aí pode. Faz o que eu digo, eu não faço o que eu faço, né? É bem aquilo mesmo. Não tem. E nós estamos numa situação hoje, existem bons juízes, e muitos, eu conheço excelentes juízes, que são, sabe, profissionais, mas imagine o seguinte, você entrou na carreira, está 2, 3 anos, trabalhando com um salário de 100 mil reais por mês. O salário seria 30, 35, alguma coisa, porque o limite é do Supremo, mas o primeiro grau não é o Supremo. Sim. Tem um escalonamento. Agora você começa a viver com 100 mil reais por mês. Aí 1 mês, 2 meses, 2, 3 anos, você adapta a sua vida a esse padrão de rendimento. O ser humano, isso é uma coisa do ser humano. Aí, de repente, agora, você vai perder 2/3 do seu salário. Tá? Como é que fica? Conheço juízes que têm filhos, 3 filhos, em faculdades de medicina. Cada faculdade de medicina custa 10 mil reais. Tá? Conhecidos, são pessoas que eu conheço, não são nem aqui, não são da nossa cidade, são do Tribunal de Justiça, mas trabalham hoje em outras comarcas. Se vir o corte, o salário dele não vai pagar as 3 faculdades. E aí? Então, criou-se uma situação que hoje você contaminou, inclusive, bons juízes, porque eles pensaram que aquilo seria o normal, e não é. O errado virou certo. A exceção virou regra. Atrasado, uma indenização, é uma exceção. Só que hoje virou regra, virou salário. Então você cria, por isso que estão querendo fazer regra de transição, ver como vai fazer, porque vai ser um baque na vida dessas pessoas. E aí a gente sempre fala quando discute com um advogado. Você é advogado, você sabe. Uma das grandes brigas que hoje já está pacificado, já tem decisão do STJ, é que o honorário advocatício sucumbencial é 10% do valor de causa, quando é poder público tem aquela tabela, mas ainda tem juízes lá que você defende uma causa de 1 milhão, você tem os 10%, dá 100 mil, mas o juiz acha que é muito. Não, é 2, 3 mil, só que foi demais. Ele ganha 100, 150 por mês. Você demora 3, 4 anos para fazer essa causa. Você não ganha isso por mês. Não. Tá? Mas aí ele acha que é muito. Você já imaginou a briga que vai ser agora? Sabe o que existe essa disputa? Infelizmente a gente sabe disso, que tem juízes que não respeitam o advogado. É uma briga, uma constante, a gente precisa muito da OAB, por isso que tem muitos juízes que veem o advogado como a justiça é ele, mas não é. Quem faz a justiça, quem faz a petição, quem traz o caso e quem defende são os advogados. São os advogados.
mas entende-se como advogado. Eu estava falando, olha, o que vai ter de juiz agora querendo tirar até o honorário de sucumbência ou fazer alguma coisa porque, tipo, vou passar para alguém o problema que eu estou tendo, e as pessoas, os advogados já estão, porque isso já existe hoje, mesmo já pacificado. Daqui a pouco, nossa, vai ser... Essa questão de queda de padrão, né, de juiz que passa, que ganha acima do teto, ou ganha absurdamente, e vai passar a ganhar menos, eu encareço com certa relatividade. Lógico que existe diferença entre o salário de supostamente, né, de 100 mil para 30, mas 30 é um valor para lá de razoável. José Antônio, eu não ganho 30 mil por mês. O Brasil é um dos países que mais pagam para juiz. O salário do juiz brasileiro é maior que o salário do juiz americano. Não, sim. Mas o problema é que o juiz, coloco também o Ministério Público, começou a viver um momento de realeza. E não é assim. Uma casta, né? Não é assim. Criou-se uma casta. Tem até um paralelo muito curioso que você colocou que me ocorreu. Eu li há muito tempo aquela revista Média, tem lá a sátira daquele filme Papillon, né? Papillon. Que muita gente diz, Papillon é a história do falsário que vai numa ilha lá e passa horrores lá na sátira. Come barato. Então, na sátira tem uma hora que o algoz lá do sujeito fala: como você se comportou, nós vamos cortar a sua ração pela metade. Ele falou: você acha que eu vou ficar bravo de comer meio rato, metade de uma barata e 50 gramas de fígado cru? Falei, pelo amor de Deus, é mais ou menos isso. Você acha que eu vou ficar bravo de tirarem de 100 só com 30? Poxa vida, vai ser um perrengue, mas vamos fazer o quê? Mas José Antônio, lembre daquela sábia juíza aposentada que falou: eu tenho que pagar gasolina, eu tenho que comprar meu lanche. Como que ele vai comprar o lanche dele? Mas nem pão com caviar não chega a tudo isso. Mas tudo bem, né? A gente sabe. Bom, e ainda dentro do esquema de escândalo, né? Já se sabia, parece que o comprometimento do filho do presidente da República, né, o Lulinha, como se costuma dizer, parece que se agravou. E a coisa chegou a tal ponto. Coincidência ou não, eu sempre recebo coisas que me passam, né? A gente gosta de replicar aqui, né? Que o Brasil vive uma situação curiosa. O presidente tem a língua presa, o filho, o rabo. E por quê? Porque fez amizade com o careca errado. Fez amizade com o careca do INSS. Se tivesse sido como o Vorcaro, amigo do careca do Supremo, a coisa teria melhor. Gente, isso que está sendo dito aqui não é da minha autoria, por favor, tá? Mas estamos replicando aqui, está na imprensa. É o que se fala. Então... Agora, uma coisa. Eu estou tentando entender a história do Lulinha. Eu estou tentando entender. Porque falaram que ele fez uma empresa, inclusive, de fachada lá na Espanha. Mas ele pegou e falou, viu, mas eu segui todos os trâmites espanhóis para fazer a empresa, o momento de investimento que eu posso fazer para fazer a empresa. Então, assim, não estou falando que é certo, que é errado, que nada, tá? Mas até fizeram aí tentaram algumas quebras de sigilo. E o STF, ele não deu, né? Ele cancelou essa quebra de sigilo. E aí, acho que foi o próprio Flávio Dino que falou, gente, as pessoas têm que entender o que é justiça quando se dá uma decisão. Você está fazendo, por exemplo, uma CPI do INSS, um exemplo. Aí você pede uma coisa, a famosa, né, o jabuti ali no meio, que não tem nada a ver. Sim. Não, uma CPI, ela foi feita, tem um objetivo, ela tem que seguir aquele trâmite e atingir aquele objetivo. Ou você faz outra, né? Mas você não pode usar. E isso é o grande problema hoje. Seja para a questão do Lula, seja a questão dos filhos do Bolsonaro.
usarem esses instrumentos não de forma de apuração, mas de forma política. Sabe, a CPI é um instrumento de um órgão político? Mas ele visa uma ação concreta. Se tem, não, vamos ter que fazer uma CPI, sei lá, de alguma coisa do Lula, que faça. Mas não use subterfúgio que vai no STF cair. Aí você não pode criticar o STF, que ele está dando uma decisão legal. Ele está dando uma decisão. Embora a gente... é complicado. O Brasil é complicado. Eu vou dar um exemplo do Alexandre de Moraes, né? Uma das coisas que a própria OAB briga bastante, que é o inquérito das fake news. Tudo no mundo estava dentro do inquérito das fake news. Qualquer coisa que acontecesse no mundo, não, isso aqui está relacionado. Por isso, dos superpoderes do Alexandre de Moraes, tudo virava fake news, até o problema da onça que brigou com a jaguatirica, não, também é uma fake news. Sabe? Então, houve também muito desvio ali. Sim, com certeza. Muito desvio. Então, é isso que eu sempre falo, o Brasil precisa começar a seguir... na parte jurídica, na parte legislativa, um pouco de bom senso aí, trabalhar numa linha mais assim, mais correta, né? Sem sensacionalismo. A gente não pode trabalhar em sensacionalismo. Se alguém deve, tem que pagar. Faça as investigações da forma correta, seja filho de Bento, de Paulo, de Chico, seja quem for. Seja ministro, seja juiz, seja deputado. Mas vamos fazer tudo dentro da lei. Eu hoje ainda vejo alguns juízes do STF, lá, alguns ministros, que eu ainda acredito neles. Né? Eu vejo muito o trabalho do Flávio Dino. Muito bom. Não, né, tem os problemas envolvendo aí, e que é um fato, estão envolvendo o Toffoli, estão envolvendo o Alexandre de Moraes, que vai ter que ser dada uma explicação sobre isso. Eu vejo o André Mendonça, o Marx, tem os outros, o Fachinho, que ele é uma pessoa muito bem intencionada. Eu acho que ainda existe uma grande maioria que pensa, vamos dizer assim, tem um sentido assim, de correição. Só não pode ter corporativismo. Se tiver problema, tem que tirar. É difícil, é difícil. Isso tudo compõe a agenda daquilo que a gente espera e pelo que a gente luta, no que a gente gostaria de acreditar. Mas entre a teoria e a prática tem uma distância muito, muito grande ainda, que precisa ser vencida. Existem vícios. CPI como instrumento técnico, jurídico e sem fundo político. Eu nunca vi. Nunca vi, seja em Brasília, seja em qualquer lugar, qualquer CPI que seja para apurar a compra de pinico pela prefeitura, se existir, ela vai ter fundo político, não vai ter jeito, não vai ter condição, porque é disso que se alimenta. Infelizmente, é o que a gente espera. Aliás, foi da CPMI que brotaram esses frutos todos que a gente que está dando esse caldo para a discussão, né? Por isso que vazou tanto que agora começaram a querer estancar, né? Vamos fechar a torneira antes que a coisa vá mais. Agora tá tudo sob sigilo, né? Quer dizer, tudo não, né? Porque o que é sigiloso, o que é proibido é mais gostoso e todo mundo fica sabendo. Tudo, eu queria falar, de uma forma ou de outra, abre-se um negocinho ali e vaza. Se a decisão judicial proíbe, alguém sopra no véu. Vou falar em off para você, tá? É o que mais está acontecendo, inclusive, hoje. Mas então não há... Você quer uma forma de não deixar vazar? Deixa aberto. Ninguém vai querer ver. Agora, se você falar é sigiloso, alguém vai querer descobrir. Sim, porque não tem como. É impossível. A Polícia Federal faz um trabalho fantástico de investigação, chega, coisa... E o que você vê? Não se vê notas, você vê peças de processos, de inquéritos, relatórios, votos de coisas ali que supostamente não deveriam ser dadas a público, mas que tem interesse público, mas que envolvem interesse público. Então, como é que você vai fazer? Resta saber se isso é processado, se as pessoas entendem do modo como tem que entender. Quem tem um entendimento mediano das coisas, faz sentido, você vê tal coisa, conforme tal lei, que o cara está implicado daquele modo. Mas
esse é outro mundo. É por isso que o que mais se destaca disso tudo é o lado irônico das coisas. São as sátiras, são as risadas do que acontece, do que vai fazer. Porque, definitivamente, o Zé Simão tinha razão, ele fala, o Brasil é o país da piada pronta. Não, mas é mesmo, essa coisa, esse negócio da implicação do filho do presidente do Lulinha lá, ele estava implicado no esquema do INSS, dos consignados, e quem que era o operador dos consignados do INSS era um funcionário que tem nome, mas que conhecido como careca. Hoje em dia, inclusive, vão fazer a caça aos carecas. Né? Bom, eu já estou pensando em fazer implante, né? Porque não sei envolvido. Vai que seja. Mas a gente tem esperança, né? Vamos continuar lutando. Não por acaso vocês assistem um podcast chamado Bom Senso, certo? E a gente bate muito nessa tecla. A gente tem o lado da leveza, assim, tem o lado da graça, mas é coisa séria, é para ser levado a sério. Internacional, o que nós temos lá dentro? Finalizando a parte internacional e agora, guerra do Irã lá, continua parece que de vento em popa? Sim, parece que o presidente dos Estados Unidos tirou o pé do freio um pouco, está um pouquinho mais... Ele não tirou. O que acontece? Eu acho que ele não esperava a reação do Irã nesse nível. E aí agora começou a haver algumas complicações que estão envolvendo o mundo. Aí até alguns países europeus, ele pediu de início apoio aos países europeus, os europeus não quiseram se meter. Mas agora mudaram. Agora mudaram porque estão se destruindo infraestruturas aí. E os Estados Unidos também está atacando infraestruturas. E infraestrutura é ruim para todos, que amanhã, o Irã também é um exportador de petróleo. Vai fazer falta ao mundo esse petróleo do Irã. E aí o Irã, em contrapartida, começa a atacar instalações da Arábia Saudita, do Catar. E, resumo da ópera, nós vamos ter um aumento aí de gasolina, de diesel, já está tendo aí. Já teve. Não só da gasolina, porque assim, cascata, o efeito cascata, o preço dos alimentos, para quem vai em supermercado, como a gente que vive agora, está pela hora da morte, está difícil, porque tudo está ligado a isso. Né? Sim. Por que transporte? Por que subiu a batata? Aquela guerra. Por que tem uma coisa... Tem tudo a ver. Um dia a gente vai explicar. Já explicou aqui com economista, com tudo, mas faz todo sentido. É por isso que a gente bate na tecla da necessidade das pessoas se politizarem, acompanharem. Não precisam seguir por tendências ideológicas, não precisam se filiar a partido, mas... se instruam. Inclusive, estou fazendo. Não vou falar que estou fazendo. Vou fazer a defesa do governo, do Lula. Nesse caso, está se questionando aí, né, a questão do aumento da gasolina. Gente, o problema não foi ele que declarou guerra para ninguém. Não é ele que está explodindo os poços de petróleo. Não é ele que fez. Não foi o nosso governo que fechou o Estreito de Hormuz. Isso é um problema internacional. Agora, mas o presidente precisa fazer alguma coisa, como se ele fosse resolver uma coisa dessa magnitude. Ele está trabalhando dentro de todas as possibilidades daquilo que é possível. E se fosse o Bolsonaro que estivesse fazendo a mesma coisa, eu também ia apoiar do mesmo jeito. Ele está com uma batata muito quente na mão. Então não adianta querer culpar o governo, ele está fazendo aquilo que pode. Tá? Então, e não é um problema que vai terminar amanhã. Bom, e o calendário está andando, né? O tempo passando e já existem cenário meio definido. Fernando Haddad deixou o Ministério da Fazenda e já é oficialmente pré-candidato ao governo do Estado, né? A Simone Tebet provavelmente vai ser também candidata ao Senado por São Paulo, junto com a Marina Silva. Com o Alckmin. É o Alckmin? Eu vi o Alckmin estava trabalhando junto com a Tabata para filiar a Simone Tebet. Sim, mas a menos que... Bom, essas coisas mudam tanto, né? A última que eu vi foi essa. Que o Alckmin também seria candidato ao Senado, né? Porque do PT, segundo consta, vai ser a Marina Silva. Por São Paulo. Por São Paulo. Se bem que a Marina Silva não é do PT, ou ela vai ser... É da rede, né? Mas estavam trabalhando para a Marina Silva vir para São Paulo, para ser deputada federal, senadora. Bom, eu se eu fosse assim, né? Se eu fosse o Lula, eu manteria na chapa como vice-presidente o Alckmin.
porque ele se demonstrou de uma habilidade gigantesca, principalmente nesse problema quando teve dos tarifaços americanos. É verdade, é verdade. Bom, mas é possível, né? Como já se falava lá atrás. Eu não mexeria em time política que nem nuvem, né? Muda toda hora. Né? E hoje já está polarizado. A disputa vai girar em torno de Lula, Flávio Bolsonaro. Ah, mas vai ter uma terceira via? Vai ter 2%. Pode falar, o Kassab fez todo um trabalho aí para trazer o Caiado, para ver se é o Ratinho. Está polarizado já. O Centrão ainda vai definir entre três. Vai definir, mas não vai adiantar nada. Caiado... Ratinho e o Leite. Ratinho e o Leite, exatamente. Hoje um dos três vai fazer. Bom, essa foi mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil. Obrigado pela sua audiência. Continue nos acompanhando aí nas plataformas. Muito obrigado. Até a próxima.